Boa noite a todos. Nós iniciamos a segunda aula, né, do módulo Técnicas de Atendimento. Eu sou a professora Carol e abordamos na aula anterior, de uma forma mais ampla, vamos dizer assim, né, as questões iniciais aí de um atendimento, né, considerando a entrevista inicial, a anamnese, o contrato que é feito com o paciente, né, de uma certa forma, pensamos um pouco para a psicanálise, qual é a técnica mesmo de atendimento, considerando a associação livre por parte do paciente e a atenção flutuante por parte do analista. Hoje, como indicamos na aula anterior, nós vamos debruçar especificamente sobre dois textos do Freud, um que é Recomendações aos Médicos que Exercem Psicanálise, e o outro texto é sobre o início do tratamento. Eu vou abordar os textos por ordem de data, né? Então, nós vamos começar pelo texto de 1912, mas de uma certa forma, considerando só uma introdução, que eu até abordei na aula anterior, está aqui para vocês um pouco vamos pensar uma introdução aí de que falar sobre técnica de atendimento, Freud se dedicou de uma certa forma a esse tema em textos aí entre 1911 e 1915. Né? Então, nesses textos, ele foi abordando as questões da técnica psicanalítica, né? Sobretudo a transferência, o setting analítico, a questão da resistência, né? Assim como as implicações do método. Porque o método em psicanálise é o método interpretativo, né? E a técnica é a técnica da associação livre. Então, nesses textos, para quem estiver interessado, claro que hoje nós vamos abordar dois dos principais textos, fica aí a dica, né? A gente tem até, nessa tradução da Companhia das Letras, até vamos dizer assim, textos já separados, né, que ele chama de artigos sobre a técnica. Então, até para vocês tomarem ciência, a gente tem o uso da interpretação nos sonhos na psicanálise, a dinâmica da transferência, recomendações aos médicos que exercem a psicanálise, o início do tratamento, recortar, repetir e elaborar, e observações sobre o amor de transferência. Então, aqui já tem, nessa obra, né, nessa tradução, que está separado por data, de uma certa forma, por temas, né, os textos do Freud. Então, aqueles que estiverem interessados, fica a indicação. Pelo menos quem não tiver essa tradução já tem o nome dos textos, né, que pode procurar. Bom, hoje nós não vamos abordar especificamente a questão da transferência, né, mas vamos passar um pouco pelo setting analítico, sim, né, e o método interpretativo também ainda não. Então, no próximo slide, a gente especifica aí o quê? Que nós vamos tratar do texto Recomendações aos Médicos que Exercem a Psicanálise, e eu destaco o seguinte: Freud usa o termo recomendações, né? Recomendações no sentido de sugestões, de questões que ele vivenciou, que ele pensou e que ele, de uma certa forma, na prática dele, se tornou mais evidente ou até mais confortável, ou ficou até mais evidente a questão de como encaminhar. Então, eu deixo isso muito claro, porque o Freud destaca, né, no texto, de que as recomendações não são uma obrigatoriedade, né, mas claro que pela experiência que ele foi tendo, né, da prática clínica, isso foi se tornando questões importantes, né, e que os analistas tinham que olhar para isso. No próximo slide, então, a gente apresenta o primeiro desafio que o Freud já traz no texto. Para quem lê o texto, está aí já até separado, né, no item A, que o Freud vai elencar como primeiro desafio. O que ele traz? O Freud vai falar, de uma certa forma, da dificuldade
né, do analista em lembrar as histórias narradas pelo paciente, do analista memorizar, né, aquilo que o paciente lhe fala. Até porque o Freud, naquela época, né, tinha no mínimo aí 8 atendimentos por dia, né? Então, considerando o número de 8 pacientes. Hoje, se você considerar que alguns analistas estão inseridos em instituições, esse número é até maior, né? Ou mesmo em consultório, né, se um analista às vezes se dedica o dia inteiro para atendimento, esse número também é maior. Então, o Freud vai trazer assim, como, né? Como você vai como que você vai selecionar, como que você vai registrar, como que você vai memorizar aquilo que o paciente te traz, né? Então, aquilo que é falado e aquilo que é dito pelo paciente, o Freud deixa muito claro no texto, né? Ele destaca que a forma para lembrar, né, do essencial que o paciente fala é não anotar. Então, isso eu não sei se causa estranheza para vocês, mas ele faz justamente o caminho inverso, né? É não anotando que vai fazer com que o analista possa realmente se concentrar na fala do paciente e memorizar o que ele está falando. Então, para o Freud, uma das recomendações é não anotar, é não fazer os registros, né, com uma prancheta, né, no colo, caneta e de uma certa forma preocupado, né, em selecionar e anotar aquilo que o paciente está sendo dito, mas justamente com o objetivo de manter a atenção flutuante. Então, eu até destaquei, vou ler para vocês, quem tiver o texto na mão, a página, na minha tradução é a página 149 e a página 150, mas eu vou destacar para vocês o seguinte, são parágrafos curtos até. Ainda estou no item A, né, e ele diz sobre, no entanto, essa técnica é bem simples. Ela rejeita qualquer expediente, como veremos, mesmo de tomar notas, e consiste apenas em não querer notar nada em especial e oferecer a tudo o que se ouve a mesma atenção flutuante. Eu fiz questão de destacar, né, essas palavras do Freud, justamente para ficar claro para vocês o que ele está querendo dizer com a atenção flutuante por parte do analista. Por quê? Porque a atenção flutuante, ela exige uma concentração, mas principalmente, não só no discurso que está sendo dito, mas em ouvir nas entrelinhas o que aquele paciente está dizendo. Quando eu falo ouvir nas entrelinhas, é ouvir a dinâmica psíquica, né? É ouvir um pouco o que o inconsciente está trazendo à tona ali, né, naquele relato. E aí ele continua dizendo, se o médico se comporta de outra maneira, dispersada em boa parte o ganho que resulta da obediência à regra fundamental da psicanálise por parte do paciente, para o médico, a regra pode ser formulada assim: manter toda a influência consciente longe de sua capacidade de observação, entregar-se totalmente à sua memória inconsciente, ou expresso de maneira técnica, escutar e não se preocupar em notar alguma coisa. Essas são palavras do Freud, né? Destacando que ele vai trabalhar de uma certa forma com a memória inconsciente por parte do analista. O que ele quer dizer com isso? O analista que realmente estiver atento e ouvindo o que o paciente vai lhe dizer, ele vai lembrar, né? Então, é como se o inconsciente do analista registrasse, né? Ou, não sei se é a parte mais importante, mas aquilo que tem que ficar daquela fala, né? E aí, quando ele fala se entregar totalmente à memória inconsciente e escutar, é justamente deixar com que estabeleça ali uma relação, né, entre o inconsciente do analista e o inconsciente do paciente. Mas fica muito claro, gente, que
recomendação, a primeira recomendação dele nesse texto é em não fazer anotações, né, na frente do paciente. Né? Então, quero deixar muito clara essa minha frase, não fazer anotações na frente do paciente. O que ele vai sugerir depois? Vamos já caminhar para o próximo slide. Ele vai destacar no texto que o analista até deve sim fazer algumas anotações, mas após a sessão, né? O Freud fala que, no caso dele, né, ele deixa isso claro no texto, que ele fazia anotações à noite. Né? Então, ele atendia todos os pacientes e, no final do dia, ele anotava o que cada um dos seus pacientes tinha lhe dito. Não é uma regra, né? Porque é isso. Hoje você vai ter agendas diversas, enfim, um cronograma diferente aí de atendimento. Mas o que ele sugere é que não seja feitas as anotações na frente do paciente. Não sei se vocês estão se perguntando se o analista, de uma certa forma, pode se esquecer de algo. Pois bem, talvez sim, talvez não. Por que dessa minha resposta? Que me fez lembrar aqui um caso de uma paciente que eu atendi durante 3, 4 anos, e tinha as anotações, né, de todas as sessões dela. O tratamento foi encerrado, e depois de uns 2 anos, né, então vamos considerar aí 5, 6 anos depois do atendimento, depois de 2 anos do tratamento encerrado, eu fui fazer um trabalho, né, e citei esse caso clínico como exemplo, né, do que eu estava estudando. E aí, na descrição do caso, é claro que eu fui recorrer, né, às anotações que eu tinha feito, até para me ajudar na descrição do caso, mas aí teve uma situação muito interessante. Eu lembrava, né, mesmo depois de 2 anos tendo terminado o atendimento, e mesmo depois de, vamos pensar, 5 anos aí, considerando os 3 anos de análise mais os 2 de encerramento, eu tinha memória. Eu lembrava de uma situação específica da análise, uma frase que ela tinha me dito e que fazia muito sentido, até para aquilo que eu estava estudando, né, para o conceito que eu estava estudando. E eu olhei, li todas as minhas anotações, que era até um material extenso, né, porque eram 3 anos de atendimento, e eu não tinha feito essa anotação. Ou seja, tudo isso para dizer para vocês, eu tinha ali um material de apoio, né, que eu tinha, de uma certa forma, anotado, selecionado, que daquela sessão eu lembrava, ou o que era mais importante, ou até o que eu mais lembrava, né, se eu lembrava de tudo, eu anotava descritivamente, só que, mesmo, né, passado anos do atendimento, eu também lembrava de uma situação e que eu não tinha anotado. Então, não dá para dizer que o analista esquece, né? Simplesmente, se ele está ali atento e ouvindo aquele paciente, a memória dele vai, de uma certa forma, fazer uso ali daquela informação, né? De tal forma que eu lembrava, né, daquele caso, mesmo depois de anos de atendimento. Então, voltando, né, para a questão das anotações, claro, Freud sugere, né, que se faça as anotações, mas não na frente do paciente. Até porque ele vai trazer uma exceção no texto, né, que eu até coloco aí no slide de vocês, que a exceção, ele pensa nas questões de pesquisa. Então, quando algum caso clínico, apesar de estar sendo atendido, né, com intuito ali terapêutico e analítico, mas ele tem fins de publicação, né, então vai ser um caso que vai ser publicado, é um caso que está sendo estudado por conta de uma pesquisa, o Freud, então, até diz que, nesses casos, as anotações até podem ser feitas durante a sessão, considerando a coleta de informações por conta da pesquisa, né? Então, essa é uma das exceções, assim, que o Freud vai abrir,
Mas ainda assim ele toma um certo cuidado, né? Ele traz aí uma consideração importante para que os casos clínicos, né, que vão ser utilizados em pesquisa, né, que eles já tenham sido encerrado, né, o acompanhamento. Freud faz essa ressalva, né, de que não se publique casos enquanto esse esteja sendo atendido, né, que se você for publicar ou fazer alguma pesquisa teórica e conceitual e utilizar o caso clínico como descrição, pense num caso que já tenha sido encerrado. Pois bem, vamos passar para outra recomendação, mas só para dizer para vocês, com relação às anotações, para a gente encerrar esse assunto, que as anotações, de uma certa forma, elas podem trazer uma certa segurança, né, para o profissional que está anotando, no sentido de como se passasse uma imagem, né, para o paciente, de que ele está super atento, super preocupado com o que o paciente está dizendo. Mas, em contrapartida, há-se aí um perigo, que o Freud também destaca. Desculpa, gente. Há aí um perigo que o Freud destaca, de que, quando você faz as anotações, você está selecionando, né, e selecionando não só aquilo que você acha importante, mas enquanto você escreve, você não necessariamente escuta aquilo que o paciente está dizendo, porque ele vai trabalhar um pouco com o mecanismo. Durante a escrita, é como se você tivesse focado na escrita, né, como se até um aluno que anota durante a sala de aula, né, você vai ter, às vezes, né, ter que se voltar, olhar para o papel, e aí você volta depois do seu raciocínio para aquilo que o professor está explicando. Então, o Freud faz um pouco essa consideração também, né, que as anotações, elas podem ter aí um mecanismo de até selecionar, né, e não permitir que o analista escute, né, o seu paciente por completo. Pois bem, uma outra consideração, né, que o Freud vai fazer no texto é com relação à publicação, né, de um caso clínico enquanto ele já tenha terminado o tratamento, né, e, de uma certa forma, eu vou até destacar, gente, esse slide, tem aí um item que eu acho que é com relação a uma outra matéria, que é a segunda consideração, que não se refere ao texto do Freud, tá? Eu vou fazer depois essa mudança e mando para vocês. Mas esse segundo item aí não tem a ver. Eu acho que eu aproveitei, enfim, alguma ideia e acabou estando aí no meio. Mas, enfim, com relação às anotações, eu acho que está claro, né? Para alguns analistas iniciantes, né, vocês podem até pensar que se sentem até mais seguro, né? Mas o Freud já diz, comece a prática também, já de uma forma íntegra, né? E trabalhando o seu inconsciente. Pois bem, passando então para o próximo slide, uma outra questão que o Freud vai trazer, que ele vai trabalhar, é com relação à postura que o analista vai ter. O que ele quer dizer com isso? Ele faz até uma comparação no texto, gente, com relação à postura do cirurgião, né? Porque na medicina tem-se uma ideia, né, e até um consenso, eu diria, de que um cirurgião, por exemplo, não opera, né, um parente próximo ou uma pessoa conhecida. É claro que ele até pode acompanhar a cirurgia no mesmo ambiente de trabalho, mas que ele esteja ali, né, como o cirurgião principal, isso fica um pouco atravessado, né, pelas emoções. Então, o Freud compara, né, a postura do analista
com a postura do cirurgião. Ou seja, ele diz que o analista também não atenda, né, pessoas que ele tem um certo laço afetivo, um certo vínculo, né? Seja até vínculo não só de parentesco, mas também de amizade. Então, isso que o Freud vai destacar. E ele é até interessante que ele fala, agora, eu acho que não é nesse texto, algum comentador que eu li, né, que vai falar, bom, tome cuidado que talvez você pode até perder o amigo, né, se você passar a atender alguém que você tenha laços de amizade. Então, tudo isso pensando numa questão transferencial, né, numa relação transferencial que de uma certa forma aquela pessoa já tem com você, né? E por outro lado, pensando na comparação que ele faz com o cirurgião, o analista ali, ele já vai estar de uma certa forma pré-concebido, vamos dizer assim, ele já vai estar dotado até de conceitos em relação àquela pessoa, né? Seja parente, seja amigo, né? Então, essa é uma outra recomendação do Freud, né? Não atender pessoas e conhecidos, né, que tenha laços afetivos, seja de amizade ou até com parentes próximos, né? Uma outra questão, né, que o Freud vai trazer não só nesse texto, né, mas ao longo da sua obra, vamos dizer assim, é com relação à própria análise do analista, né? O que ele vai pensar? O Freud vai destacar o tripé, né, que o analista estude, que o analista faça a supervisão e que o analista faça a sua própria análise, né, considerando aí um tripé primordial, né, para a atuação analítica. E aí, nesse texto específico, ele vai falar da própria análise, né? Então, o que ele vai trazer como ideia? De que se o analista não fizer sua própria análise, as suas pontuações, as suas intervenções podem vir, às vezes, com a influência dos seus próprios complexos, né? Então, vamos pensar um pouco, né? Se um analista estiver passando por uma separação na vida pessoal, né? Separação pensando em casal, né? De homem e mulher. E aí chega um paciente com a mesma questão, né, em que ele também está se separando, né, do seu esposo ou da sua esposa. E aí, como que o analista escuta isso, considerando que ele tem que separar, né? Tem que haver um distanciamento daquilo que o analista está vivenciando com aquilo que o paciente também está vivenciando. Então, o interessante é que, com a própria análise, né, o analista consiga estar ali na sessão realmente livre, né, dos seus, enfim, da sua vivência, da sua experiência pessoal. E aí o Freud vai até usar um termo, né, que eu coloquei no slide, para que não haja um ponto cego no trabalho, né, ele até coloca entre aspas. Eu vou ler para vocês, quem também tiver com o texto na mão. Eu estou no item F, né? Mas no parágrafo que se inicia anos atrás. E aí, no meio desse parágrafo, ele diz: incluo entre muitos méritos da Escola Psicanalítica de Zurique ter reforçado essa condição e tê-la fixado na exigência de que todo indivíduo que queira efetuar análise em outros deve primeiramente submeter-se ele próprio a uma análise com um especialista. Ele está deixando muito claro, né, aquele que quiser analisar uma outra pessoa tem que primeiramente submeter-se a uma análise própria. Quem levar a sério este trabalho deveria eleger este caminho, que promete várias vantagens. O sacrifício de franquear a intimidade a um estranho, sem que a enfermidade o obrigue a isso,
é amplamente recompensado. Então, de uma certa forma, o analista, né, ele também não é só passar por essa experiência, né, de que o que é vivenciar uma análise, mas é também se analisar, né, porque ele continua dizendo o seguinte: a pessoa não apenas realiza muito mais rapidamente e com menor gasto afetivo a intenção de tomar conhecimento do que traz oculto em si mesma, como adquirir na própria carne, por assim dizer, impressões e convicções que procura em vão nos livros e nas conferências. Interessante essa fala dele, né? Porque o Freud vai destacar o quê? Aquilo que o analista às vezes procura em vão, porque é em vão, né? Uma explicação para a sua própria vida, para aquelas questões ocultas, para aqueles lapsos, né? Procura nos livros, nos textos, nas conferências, ele vai poder encontrar isso na sua própria análise. Então, é uma recomendação, gente, que atualmente não tem como ignorar, né? O tripé, repito, análise própria, supervisão e o estudo, né? Estudo mesmo da psicanálise, dos conceitos, é o primordial para o trabalho analítico. Pois bem, então, fica aí mais uma recomendação do Freud. Passando adiante, a gente vai ter aí alguns destaques que ele vai fazendo ao longo do texto, né? O que o Freud vai destacar? O Freud vai fazer um alerta no sentido do analista não deixar abrochar esse lado pedagógico. O que ele quer dizer com isso, gente? A gente tem no senso comum, né, não tem como negar que existe no senso comum uma certa ideia, né, e um certo consenso também, de que o trabalho do psicólogo é de aconselhar, né, é de receber o desabafo. Então, é como se o psicólogo tivesse que ouvir, né, assim, ter ali um balde para receber tudo que o paciente se queixa e precisa desabafar e está angustiando ele, e no final, como se ele tivesse que fazer alguma frase, alguma intervenção, dizendo como que o paciente vai resolver aquela situação, né? Então, em muitos casos, o paciente até, né, termina a fala dele dizendo: e aí, doutor, o que eu faço agora? Ou, e aí, doutor, o que você acha que eu tenho que fazer? Qual é o melhor caminho? É me separar ou não? É mudar de cidade ou não? Então, assim, se a gente pensar um pouco na prática e nessa ideia que foi se construindo em relação à profissão do psicólogo, muitos pacientes que procuram um psicanalista não necessariamente sabem dessa diferença. E não que todos os psicólogos tenham essa postura, né? Muitos estão ali realmente não para aconselhar, né, mas para fazer aquele paciente pensar sobre o que ele está falando. E a psicanálise vai nesse mesmo caminho, né? A psicanálise não tem o objetivo, né, de aconselhar e dizer para o paciente o que ele tem que dizer, como que ele vai resolver a vida dele. E aí vocês podem estar se perguntando, mas isso é muito complicado? Porque, principalmente quem está de fora, né, é muito fácil ouvir, né, alguém com algum problema, muito fácil. Mas, enfim, é mais fácil, né, ouvir alguém que tem algum problema e já achar uma solução. Já dizer: nossa, né, se eu fosse você, né, essa é a frase que muitos amigos, vizinhos, né, parentes falam, né, se eu fosse você, eu faria assim, ou eu faria assado. É como se o psicólogo ele tirasse essa frase, né, mas dissesse: faça assim ou faça assado. Então, os pacientes, sem saber dessa diferença, procuram um profissional
talvez um psicanalista, esperando também que ele fale, né? Faça assim, resolva assim, ou dando orientações até, né? Pensando até de pais em relação aos filhos, né? Como se educa, como se cria, como se estuda, né? Métodos de estudo, técnicas, às vezes, de respiração, de acalmar a ansiedade. Enfim, você vai ter uma gama de possibilidades que em algumas situações, com alguns profissionais, elas vão serem sugeridas, mas na psicanálise não, né? E isso o Freud deixa muito claro, né? No entanto que nesse texto ele trata do assunto e deixa esse alerta, né? O quanto os profissionais têm que evitar essa postura pedagógica de ensinar, de orientar, de dizer para o paciente o que ele tem que fazer. Em alguns casos, alguns alunos até me perguntaram, nossa, mas isso é muito difícil, né? Às vezes você está ouvindo um paciente e é até automático às vezes, né? Vem o pensamento de que, nossa, é tão óbvio, faça assim, né? Que você resolve. Mas vamos pensar, isso não vai ser dito para o paciente num caso de um psicanalista, né? Você pode até pensar, mas isso da mesma forma que vem, isso vai embora. Por quê? Porque um analista, o Freud vai falar, ele tem que tratar esse furor antes, ou seja, ele tem que ser tolerante, ele tem que tolerar não só as fraquezas do paciente, como a velocidade desse paciente, né? Então, o analista não tem que querer que esse paciente mude, que esse paciente se case, que esse paciente se separe, que ele escolha outra profissão. É interessante porque quando ele usa essa palavra pedagógico, né, parece que está na via do que o professor quer, né? O professor quer ensinar aquela matéria aquele dia e ponto, né? Os alunos têm que ouvir, prestar atenção, ficarem quietos e entender a matéria. Então, quando ele usa esse termo, eu penso nessa comparação, porque é como se o analista dissesse, como se ele desejasse, ele quisesse que o paciente também fizesse uma determinada escolha ou mudasse alguma outra situação. E não se trata disso, né? Se o analista entra nessa posição, né, numa posição pedagógica, na verdade, ele está direcionando a vida do paciente, né? E na psicanálise, o analista direciona o tratamento, não a vida do paciente, né? Então, essa é uma diferença crucial, né? E que na tua atuação você precisa ter isso muito claro, né? O quanto, né, o pedagógico, no sentido do ensinamento, não é uma pretensão da psicanálise, né? Não estou fazendo aqui uma fala, gente, de que o pedagógico não é bom, não é saudável. Muito pelo contrário. O pedagógico cabe em determinadas instituições com determinados objetivos. Não é o objetivo da psicanálise. É isso que eu acho que vocês têm que entender e eu tenho que deixar muito claro. Então, de uma certa forma, é interessante que esse termo, né, e esse furor aí, né, por dizer para o paciente o que ele tem que fazer, como ele tem que resolver, às vezes eu fico pensando que parece, né, que é mais presente essa sensação no atendimento com adulto, mas o atendimento com criança também pode ser um grande desafio em pensar a posição do analista, né? Se você pensar, crianças de qualquer idade, tá, gente? Parece que a criança, não vou dizer todas, né? Mas em algumas situações, a criança às vezes tende a convocar o analista até para essa posição, né? E eu estou falando isso porque eu também estou lembrando de um caso, né? Mas se o analista não estiver muito atento,
principalmente no atendimento com criança, ele pode se pegar, muitas vezes, nessa posição, né? Dizendo para a criança que ela tem que guardar o brinquedo, ou ensinando ela a brincar. Ah, então, eu vou te passar as regras dessa brincadeira, sem ela pedir. De uma certa forma, hoje, a criança, ela escolhe o brinquedo, né, na sala, durante a sessão, e ela pode criar as regras que ela quiser. Isso, de uma certa forma, vai dizer algo daquela criança, né? Então, é interessante você observar o movimento da criança, né? Você vai ter desde os pequenininhos querendo, né, se aproximar de um brinquedo dos maiores, né? E como eles não conseguem acompanhar o raciocínio, porque às vezes é um jogo muito complexo, eles inventam a própria regra, né? E qual é o erro nisso? Por que o analista tem que ali ensinar como é que joga, né? Como é que faz, como são as regras? Claro, se o paciente às vezes pergunta, aí porque o jogo está de acordo com a idade dele, ele nunca jogou, é uma outra situação, né? Aí você vai observar a dinâmica ali do jogo. Mas até o guardar o brinquedo, é como se, né, eu não sei, ficar quietinho, sentadinho, né, como se o analista quisesse que a criança ficasse, né, só numa cadeirinha, sem poder, ou sem conseguir se movimentar e conseguir, ou poder até se movimentar, né, como se o analista quisesse a criança se comportasse como um adulto, mas chamar a atenção disso, né? É aí que está o perigo, que é o que o Freud vai falar dessa posição pedagógica. Então, por outro lado, eu acho que a posição do analista, né, em não ser um sujeito ali, né, de não ter as pretensões, né, de o que aquele paciente tem que fazer, o que o paciente tem que decidir, dele não dar conselhos, dele não orientar e dele escutar, mas ter claro que as intervenções e as pontuações dele vão em direção, né, ao inconsciente. Isso é uma questão da prática analítica, né? Então, é claro que pensar em tudo isso, né? Até estou pensando no analista iniciante. Claro que às vezes, né, há algumas questões ali, você pode até um pouco passar despercebido, mas o analista sempre tem que estar atento. Por isso da supervisão, né? E por isso da própria análise. Mas nesse caso, pensando na posição que o analista passa a ocupar durante a sessão, vem aí muito essa ideia, né? Às vezes a supervisão ajuda, né? Vai ao encontro desse cuidado aí, né? Quando o analista está com alguma dificuldade ou algum caso muito difícil, ou simplesmente quando ele está capturado, né, por aquele caso clínico, a supervisão pode muito bem, né, ajudá-lo a entender por que ele foi para a posição pedagógica ou não. De qualquer forma, o Freud deixa isso muito claro, né, não ocupar essa posição, né, que é uma tentação, né, está até no slide essa palavra, né, é uma tentação para o analista. Por quê? Talvez é muito mais fácil, muito mais simples, né, dizer para o paciente o que ele tem que fazer, ao invés de trabalhar junto com ele e fazê-lo trabalhar, pensar, refletir. E mais que isso, né, fazê-lo se haver com aquilo que ele está dizendo, né, com aquilo que ele está implicado numa certa dinâmica, seja por conta da separação, seja por conta da viagem ou por conta dos estudos, né. Pois bem, para finalizar a questão deste texto, está aí o último item, né, nesse slide, que o Freud vai fazer uma ponderação de não indicar textos, de não sugerir leituras de textos psicanalíticos para os pacientes, né?
E isso pode trazer uma certa estranheza, né? Porque a gente já viu, né? E eu vou lembrar aqui o caso do Homem dos Ratos, né? A gente já viu que um próprio paciente do Freud lia os textos dele, né? Já tinha lido os textos dele antes de iniciar a análise, né? Mas mesmo assim, o Freud se preocupou e se atentou com esse item, né? Porque ele fala que o paciente tem que estar atento em aprender com a sua própria experiência e não encontrar nos textos e na teoria a fórmula como se fosse, né, uma fórmula mágica dos seus complexos, né, dos seus lapsos e tudo mais. Então, esse texto, né, eu acho que fica aí esse destaque de que o Freud não sugere mesmo que os analistas indiquem, né, textos psicanalíticos para os seus pacientes lerem. E sim, o instiguem a falar, né, o incentivem a falar e a se implicar no que ele está falando. Né? Então, lembrando um pouco da aula anterior, a falar, pensando nas entrevistas preliminares, né, nas entrevistas iniciais, e a se implicar no que ele está falando, que é quando é a análise propriamente dita. Né? Então, depois que se passa aquele período de uma fala, eu não sei se é uma fala descritiva, mas uma fala sem ponderações, né, sem implicações, inicia-se aí então a análise. Sem essa bengala aí, né, em leituras e textos conceituais da psicanálise. Bom, você pode estar se perguntando, e se um paciente pedir, né? Porque pedem, vários pacientes pedem alguma coisa para ler, ou se tem alguma sugestão, como se, mais uma vez, né, como se a solução, o entendimento estivesse fora dele, né, como se o paciente fosse saber mais sobre si, lendo aquelas páginas de livro, como se estivesse fora. E aí, como Freud fala, né, o paciente tem que aprender pela própria experiência, né, da sua análise. Então, quando os pacientes pedirem, o analista pode simplesmente, né, educadamente responder, continue falando, né, aqui o importante é que você se escute, né, talvez responder de uma certa forma que o texto naquele momento não é o mais primordial, né? O primordial que ele continue falando, né? E de uma certa forma possa descobrir algo dele sem teorias, né? Pois bem, considerando então que nós abordamos aí o texto Recomendações aos Médicos que Exercem a Psicanálise, eu fui, claro, elencando os pontos principais, mas isso não significa que talvez vocês considerem outras questões importantes ou tenham alguma dúvida. Então, realmente, mandem perguntas, né? Comuniquem com a gente caso alguma passagem do texto tenha ficado, enfim, não muito esclarecedora para você, ou até se você gostaria de destacar algum item. Até porque, assim, né, eu acho que para quem estiver desbravando Freud, né, pode ter percebido nessa leitura que ele não tem, né, uma escrita e um vocabulário difícil, muito pelo contrário. Então, se tivéssemos a oportunidade, acho que era até interessante lermos o texto aqui, né, porque é uma riqueza, uma preciosidade. Mas a ideia, eu acho que é instigá-los também, né, a se empenharem aí nessa leitura. Então, fica agora a recomendação, após o destaque, né, dos itens importantes, que você agora possa ler, né, e quem sabe o texto começar a ficar até mais familiarizado. Pois bem, vamos passar então para o próximo slide, quando a gente começa a abordar nosso outro texto, né, sobre o início do tratamento, que foi escrito em 1913.
O subtítulo, gente, desse texto é Novas Recomendações sobre a Técnica da Psicanálise 1. Eu vou até olhar aqui, o outro texto, ele vai usar também novas recomendações sobre a técnica da psicanálise 2. Então, por isso que ele, exatamente isso, o recordar, repetir e elaborar, ele vai ter o subtítulo de novas recomendações sobre a técnica da psicanálise 2. Pois bem, o texto, o início do tratamento. Um texto um pouco mais extenso, né, que o anterior, mas que vai trazer, eu acho que pontos cruciais e pontos que todo analista, né, que começa seus atendimentos, que começa a prática clínica, vai ter que se deparar em pensar sobre questões do divã, sobre questões do dinheiro, sobre questões do tempo. Ele vai continuar trabalhando nesse texto com a ideia de recomendações, né? Ele vai pensar, né, mais uma vez, na não obrigatoriedade, só que aqui ele vai elencar, né, temas e itens específicos do início do tratamento mesmo, né? E eu vou até compartilhar com vocês, né, fazer aqui um parênteses para dizer, esse texto, né, eu já estou na prática clínica há um tempo, e esse texto, ele talvez se torna necessário, né, releituras constantes, né. Claro que no início da prática clínica, conversando já, né, com outros colegas de trabalho, é como se todos os profissionais quisessem um manual, né? O que você fala para o paciente, como você fala, como que você decide as questões, né, pertinentes ao pagamento, ao tempo e tudo, mas não existe esse manual, né? O Freud não nos deixou manuais, né, tratados, mas ele deixou essas recomendações, né, até para que, após, né, o conhecimento dessas recomendações, que cada profissional possa imprimir seu estilo, né, de atendimento também. Pois bem, então, ele já vai começar o texto aí, trazendo um destaque que a gente falou, né, de uma certa forma na aula anterior, que é uma questão de investigar, né, de você ouvir aquele paciente no início, para ver se ele é ou não um paciente para continuar um acompanhamento psicanalítico, se ele vai ser encaminhado, né, até para que o analista levante até uma hipótese diagnóstica, né. Então, ele vai trazer no texto que o analista vai aceitar aquele paciente provisoriamente, né, para ver se ele é um caso apropriado ou não para a psicanálise. E aí, né, feitas as entrevistas iniciais, o psicanalista, ali, o profissional, vai decidir que encaminhamento vai dar para aquele caso. Como a gente abordou isso bastante, né, na próxima aula, eu vou passar adiante. Pois bem, no próximo slide, a gente tem as não recomendações. O interessante é que até agora ele foi falando o que ele recomendava, né? E aí, já nesse texto, ele já começa, né, depois de abordar questões aí de aceitar o paciente provisoriamente, ele já começa elencando uma série de questões que ele não recomenda que o profissional faça. Então, por exemplo, o Freud vai trazer que nesse período inicial, ele faz um destaque até interessante, que não seja feito longos debates, assim, que o analista não se estenda na tua fala, que as entrevistas também não sejam longas antes mesmo de se iniciar.
o tratamento em si, que quando eu separei na aula passada como a primeira sessão de análise. Né? Então, ele vai trazer um pouco esse cuidado, assim, de que não sejam sessões longas, que não tenham debates extensos. Né? Por quê? Porque o analista, de uma certa forma, ele tem que, vamos pensar, não sei se é focar, talvez, né? Focar e se concentrar naquela hipótese diagnóstica, naquilo que está sendo dito, por que aquele caso está ali, né? Então, essa é uma recomendação que o Freud, né, fala, seja sucinto, foque, né, tenha ali enfim, o objetivo do teu trabalho é muito claro, para que você não se perca, né? Uma outra questão, que a gente já até falou um pouquinho no início dessa aula, ele retoma nesse texto. Então, vocês estão vendo que às vezes as repetições não são por acaso, né, porque o Freud acha muito importante mesmo, mas ele retoma a questão de que o analista não atenda pessoas que ele já conheça. Não atenda amigos, não atenda parentes, e aí nesse texto ele fala, por quê? Porque a transferência já pode estar pronta, né? Então, analisando, na verdade, um paciente que já conhece seu analista, fora do setting analítico, conhece ele de festas, ou é porque é parente, né? Ele já tem uma transferência pronta, a transferência não vai ser estabelecida ali no setting. Né? Então, ele já vai ter algumas ideias, alguns preconceitos estabelecidos. E, de uma certa forma, isso pode ter um efeito na direção do tratamento e na caminhada dessa análise. Então, mais uma vez, né, você recebe alguém que você conhece, ou alguém que você conhece pede para você atender, a sugestão é encaminhar. Né? É claro que você pode até, de uma certa forma, explicar, né, para essa pessoa que você conhece, que não é recomendado, mas que você conhece, né, um profissional que pode assisti-lo muito bem. Então, o Freud destaca mais uma vez esse item, que a gente já discutiu no texto anterior. Ele traz um aspecto interessante também, dessas não recomendações, que tem a ver com o analista desconfiar daqueles pacientes que esperam um pouco para começar a análise. Ele faz essa ressalva, gente, ele vai sim discorrer um pouco disso, mas ele fala, olha, presta muita atenção, né? Porque às vezes o paciente não aparece às sessões agendadas, né? Aí ele vem numa sessão, falta 2, faltam 3, né? Então o Freud vai ser, eu acho que ele está aí, né? Ele está com o flutuante, né? Com a atenção flutuante, e ele vai fazer essa ponderação. Preste atenção nesses pacientes que demoram para iniciar o tratamento, né, e ficam, de certa forma, sempre encontrando ali, né, não sei se é uma desculpa, ou sempre tem uma situação, sempre tem algo acontecendo para que não se efetive, de fato, o tratamento. O porquê? A gente pode levantar várias hipóteses. Em cada caso vai ser um caso, né? Então, ele só traz, eu acho que esse destaque, para que você analise caso a caso e realmente esteja atento o que está acontecendo nesse movimento do paciente, tá? Que às vezes é uma dificuldade relatada pelo paciente, porque um dia é chuva, outro dia é o ônibus, outro dia é o cachorro que ficou doente, enfim, cada dificuldade aí relatada pelo paciente, ela não tem que ser recebida já de prontidão, né, pelo analista. E uma outra questão que o Freud traz, isso é muito interessante, gente, tem a ver com a questão do paciente confiar ou não na psicanálise. Primeiro, ele fala, aquele paciente
que confia, que adora, que conhece a psicanálise, ou até não é nem da área, mas tem ali um certo conhecimento, uma certa idolatria, isso não garante em nada o processo analítico, né? Em contrapartida, aquele paciente que não conhece e nem sabe a diferença, isso acontece muito, né? Os pacientes que a gente recebe em consultório, e mesmo os que vão em instituição, né? Os de instituição menos ainda, né? Eles não vão saber a diferença, às vezes nem se importam, não sabem às vezes que isso existe, né? As diferentes abordagens dentro da psicologia e até mesmo as diferentes linhas de pensamentos dentro da psicanálise, as escolas, né, dentro da psicanálise. Então, assim, o Freud vai ser muito claro nesse texto. Não altere nada, confiar ou não na psicanálise, mesmo esses que desconhecem, né? Então, isso é uma não recomendação no sentido, não se iludam, né, com esses pacientes que são fãs da psicanálise, como se fosse facilitar o tratamento deles, até porque isso pode criar uma certa resistência, né? E também não se desanime ou não desinvista, né, naqueles pacientes que de uma certa forma, não conhecem a psicanálise. Muito pelo contrário, né? Todos os mecanismos vão se estabelecer ali e uma análise pode caminhar normalmente. Pois bem, caminhando mais um pouco, no próximo slide, a gente já vai começar a entrar nas questões específicas que o Freud foi elencando, né, no texto. Ele vai realmente chamar pontos de importância, né? E aí ele começa, os pontos de importância, ele começa falando sobre o tempo e o dinheiro, né? Vamos começar pelo tempo, que é a ordem que ele traz no texto. Sobre o tempo, gente, o Freud, na época, né, que ele trabalhava, os atendimentos aconteciam basicamente todos os dias, né? Ele atendia aí de segunda a sexta. Nos casos que não eram muito graves, ele atendia numa média de 3 vezes por semana, né? E hoje, essa realidade, ela continua? Não necessariamente, né? Você vai ter analistas em formação, você vai ter profissionais da psicanálise que sim, né, que mantém a sua análise 2 ou no mínimo 3 vezes por semana, né? Mas se você recebe no consultório, numa instituição, pacientes que, enfim, tem uma rotina, né, de trabalho, 8 a 12, 10 horas por dia, com dificuldade de locomoção, às vezes com filhos, enfim, todas as circunstâncias envolvidas hoje, muitos pacientes estabelecem, às vezes, uma frequência, no mínimo, de uma vez por semana, né? Então, claro que a gente tem aí uma diferença, né, da época do Freud, mas tem-se também, né, um entendimento, e para quem já atendeu e tem essa prática, sabe também uma diferença daquele paciente que caminha numa frequência maior, 2 vezes por semana, por exemplo, tem uma evolução aí, né, do tratamento, diferente daquele que às vezes vai uma vez por semana. Não que um vá se curar mais rápido que o outro, não é isso. Se trata de uma questão... vou fazer uma comparação aqui com o carro a álcool, né? O carro a álcool, quando está esquentando, na hora que ele aquece, pronto, né? E ele pega. É como se fosse isso, né? Como se sessões 2 vezes por semana, é como se você acelerasse mais esse carro e ele, né, vamos dizer, ele pega e aí não morre mais, né? E uma vez por semana você também vai acelerar esse carro, mas você vai precisar de mais sessões para chegar ali, né, no máximo do motor. Então, assim, hoje, claro, tem-se, na realidade, né, que muitos pacientes encontram uma frequência de uma vez por semana, mas 2 vezes por semana, né, e até 3 vezes por semana,
os casos de analistas, informações, e até alguns pacientes que têm a disponibilidade e que têm enfim, uma demanda aí de análise e essa disponibilidade. Com relação à duração do tratamento, o Freud deixa muito claro no texto, né? Ele escreve, anda, caminhe, né? Por quê? Porque o Freud deixa claro, você não vai saber qual vai ser a velocidade da caminhada de cada paciente e nem o espaço, né, dos passos de cada paciente. Então, ele não tem como medir, né? A psicanálise não trabalha com um tempo determinado. Então, este tratamento vai durar 6 meses, esse tratamento vai durar 3 meses. Não, o psicanalista não vai determinar tempo de tratamento, né? Ele vai simplesmente dizer para o paciente, né? E vamos ver, né? Se são passos largos, são passos mais curtos, a velocidade de cada um. Então, isso tem que deixar muito claro, né? Pensando na aula passada, quando a gente falou de contrato, isso tem que estar muito bem estabelecido, né, com o paciente, principalmente, não só adulto, mas principalmente criança, né? Isso, às vezes, eu dou muita ênfase, né, na primeira sessão com os pais, em dizer, não vou especificar quanto tempo, né, seu filho ou sua filha vão ficar aqui, eu não tenho como determinar. Diferente, às vezes, de alguns profissionais que trabalham com pacotes e tempo determinados. Claro que você vai ter algumas situações, você vai ter psicólogos que trabalham com avaliações neuropsicológicas, enfim. Elas já têm um cronograma do que elas vão fazer em cada sessão, porque vai aplicar um teste numa sessão, o outro é uma entrevista, o outro é um teste projetivo, enfim. Na psicanálise, não, né? O Freud é muito claro nesse texto, não se determina tempo de tratamento. O que ele vai dizer? Sabe-se que esse tempo é longo. A psicanálise é um processo de 1 ano, 2 anos, 3 anos, enfim, é um tempo longo, né? Ainda assim não se determina. Sabe-se que o paciente caminha. Então, na questão do tempo, ele vai continuar, até no próximo slide eu vou destacar, que há a possibilidade de se interromper, né, um tratamento a qualquer momento, vamos dizer, né? Então, se um paciente, às vezes, acontece alguma situação pessoal que o paciente precisa, né, interromper, a gente sabe que hoje, não estou nem pensando só em questões financeiras, mas às vezes muda de cidade, enfim, nasce um filho, qualquer situação, né, em que o paciente até traga aí, né, a necessidade de interromper o tratamento, o Freud fala, ok, isso é possível, né, você vai interromper o tratamento, mas o analista tem que alertar, o analista tem que avisar, né, aquele paciente que aquele período, né, de caminhada talvez não tenha sido suficiente para atingir um sucesso ou para desatar os nós existentes. Então, é isso que ele vai destacar no texto, desde que o analista deixe claro, né, para o paciente que nem todo o trabalho ainda foi realizado, ele pode interromper, né, o tratamento, vamos dizer assim. E aí é interessante que você tem, às vezes, um movimento, para quem trabalha na clínica já percebeu isso, e o Freud destaca isso no texto dele, né, que às vezes algumas desistências, né, em psicanálise, quando não essas de situações externas, elas podem ocorrer pelo próprio paciente em vivenciar uma certa lentidão, né, em achar que está demorando demais, né, a perceber alguma mudança, né.
Só que aí o Freud é muito claro, né? As mudanças profundas da mente, elas são